Daniel 12, queria ler com você os versículos 2, 3, e depois a gente vai pular para o 10, amém? No mesmo sentido do que o Senhor está trabalhando aqui conosco. O Senhor, nós temos esse tão grande privilégio, queridos, de estarmos aqui sendo santificados pelo Senhor, não é verdade? Olha só que privilégio que nós temos. Nós vivemos um dos períodos mais terríveis no nosso país, que é o Carnaval. As pessoas estão se entregando ao pecado, a coisas que entristecem profundamente a Deus. E o Senhor fez questão de trazer cada um de nós aqui. Para quê? Para te santificar, para me santificar. Isso é muito, muito, muito precioso, não é verdade? O cuidado do nosso Pai com a gente. Amém? A palavra diz em Jeremias 31, 1, que o Senhor se permitiu ser visto por nós. E ele diz o seguinte: com amor eterno, eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Ele está atraindo a nossa vida para Ele, com grande bondade, com o amor eterno com que Ele nos amou. O esforço de Deus para a gente perceber o valor de fortalecermos o nosso espírito é para produzir em nós mais da vida de Jesus. Olha que privilégio que você tem, não é verdade? Amém? E aí Daniel profetiza uma coisa aqui muito interessante. Ele fala assim, olha, falando sobre os tempos aí do fim, tempos que vivemos, ele fala: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor, com o brilho do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? O Senhor diz aí que aqueles que forem sábios, sábios aos olhos dele, não é verdade? Resplandecerão como o céu quando o sol está brilhando. E também quem conduzir muitas pessoas à justiça, à vontade de Deus, brilharão como as estrelas eternamente. O Senhor quer nos dar sabedoria para viver no nosso tempo, amém? Aqui há jovens, talvez com 12 ou 13 anos, e até solteiros ou jovens com mais idade. Mas o Senhor quer fazer de nós todos sábios desse tipo aqui, sabe? Que possam resplandecer a sua luz. E aí no versículo 10, o Senhor vai dizer assim, olha: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? O Senhor quer nos fazer sábios, queridos. E eu estou com uma carga enorme, compartilhei aqui com os irmãos, a respeito de algo que tem sempre inquietado a minha alma, o meu coração. E eu vou falar aqui as coisas que vou refletir com vocês. Não é da posição de alguém que tem vencido todas as batalhas, mas de alguém que vive no tempo que você vive. Talvez alguns de nós aqui nascemos, a casa já tinha uma televisão.
essa turma que está mais para cá, né? Para vários de nós já nascemos em casas onde já havia computadores. E uma parte mais nova da turma aqui já nasceu em casa em que tinha o quê? Smartphones, né? iPhones e outras coisas desse tipo. E isso tomou completamente a vida de todos nós. A gente pega um velhinho de 80 anos. O que ele vai estar fazendo quando ele para descansar? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar mexendo no celular, não é verdade? Vendo algum vídeo do TikTok. Um velho de 80 anos. Se a gente pega uma criancinha de 2 anos de idade, a mãe quer dar um tempo com ela, o que vai fazer? Vai dar um videozinho do YouTube. Para distrair a criancinha, ela vai pregar o olho naquela tela e nunca mais vai tirar. Literalmente. Não é verdade? Queridos, há uma seriedade nisso. Eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia. Eu não estou me opondo a ela. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês para aquilo que mais tem perturbado o nosso relacionamento com o Senhor. Sim ou não? Não é só na minha vida? Vocês já viram alguns vídeos, sei lá, que você deve ter visto no YouTube, no Instagram, um videozinho em que está uma pessoa na praia assim, sei lá no Rio de Janeiro, e o cara está enjoado com o som que tem na barraca do lado. Aí ele está com um aparelhinho aqui tocando um funk lá. Aí o cara liga o aparelhinho aqui, e aí imediatamente perturba o som lá, porque quebra a conexão Bluetooth entre o celular e a bendita caixa JBL, não é verdade? E aí para a música. Os nossos aparelhos celulares, eles têm servido exatamente como esse aparelhinho na nossa relação com Deus. A gente ligou ou notificou uma mensagem do WhatsApp, é como se tivesse interferência. Quebrou. Você perde a concentração. Você está lendo a Bíblia, o que acontece? Olha só, você está lendo a Bíblia, lá, meditando nas Escrituras, aí você esqueceu de deixar o telefone no mudo. O que acontece? Bate lá a notificação. Às vezes é aquele abrindo a garrafa, né? Aí, imediatamente, o que acontece? Começa a haver uma ansiedade, assim, no seu interior, porque você precisa imediatamente saber o que alguém está falando com você. E você já não consegue mais retomar a concentração no que você está fazendo. Às vezes você pegou o seu celular para fazer outra coisa. Você foi fazer uma coisa útil. No meio do caminho você baixou. Aí tem assim, 53 notificações de 200 aplicativos do seu celular dizendo para você sobre várias coisas. Você esquece. Você estava no meio do caminho para fazer outra coisa. Já aconteceu isso com vocês? Nossa, o que eu vim mesmo fazer no celular? Porque no meio do caminho você já foi interrompido por uma outra coisa que chamou a sua atenção. Nós vivemos, queridos,
um tempo em que a nossa atenção está sendo roubada de nós. Totalmente. A sua atenção está sendo capturada pelas coisas desse mundo, te tornando incapaz de ser alguém que medita nas coisas do Espírito. E eu queria muito incomodar vocês nessa manhã a respeito da gente não deixar as coisas dessa maneira. Não é verdade? Vamos ler alguns textos bíblicos sobre isso. Queria que a gente abrisse em Lucas, capítulo 21. Versículo 34. Queria ler com vocês. Quantas são as vezes em que a gente, antes de ler a Bíblia, ou antes de orar, aí diz, eu só vou dar uma olhadinha. Essa olhadinha dura 40 minutos. Porque a gente começa a rolar a nossa tela. E o tempo que a gente tinha se foi. E a nossa mente ficou aprisionada por coisas que não edificaram, tantas vezes completamente fúteis mesmo. Vídeo só para a gente ficar dando risadinha, sem qualquer valor eterno. Mas você não leu a Bíblia. Aí, pergunta assim, mas vocês estão lendo a Bíblia? Eu falei, não, rapaz, está difícil demais. Eu estou estudando demais. Trabalhando demais da conta. Abre aí seu celular. Vamos olhar seu tempo de tela? Aí tem lá, 2 horas e meia de uso de tela. Eu pergunto para vocês, a desculpinha cola? Eu pergunto para vocês, e está registrado, que é mais complicado, né? A prova está na nossa mão. Cola diante de Deus a desculpa de que nós não temos tempo para buscá-lo? Se você passou 2 horas e meia em Instagram, em YouTube, em TikTok, em WhatsApp. Queridos, a questão é séria. Isso não é luta só de vocês, não. São coisas que desafiam a gente do nosso tempo. Só que Jesus, ele nos alertou a respeito de algo aqui, olha. 34. Ele falou assim, acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois ele há de vir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, lendo a Bíblia na tela do celular. É que está escrito aí? Como que é para a gente vigiar? O que está escrito aí? Vigiar como? Vigiar em todo tempo, orando. Não é verdade? Quem que falou isso para a gente? Jesus. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu queria
chamar a atenção de vocês para algumas palavras que tem nesse texto. Ele fala assim, olha, cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, para que não aconteça do coração de vocês ficar sobrecarregado, abarrotado. Outra palavra que poderia ser aqui traduzida era intoxicado. Cuidado para que o seu coração não fique intoxicado. Aí ele vai citar algumas coisas. A gente lê orgia e a gente às vezes não se enquadra nessa ideia de orgia, né? Sobretudo porque talvez a gente associa com pecado sexual. Mas a palavra usada aqui para orgia, em outras versões, ela é usada como libertinagem. Eu pergunto para vocês, o que é libertinagem? Libertinagem é o mau uso. O mau uso do quê? Libertinagem é o mau uso da liberdade. Tomem cuidado, porque o seu celular ele não é ilícito em si mesmo. Os videogames, os jogos de PC, as séries e os filmes, talvez em si mesmo, a maioria deles não seja exatamente em si mesmos pecaminosos. Mas eles podem sobrecarregar o nosso coração quando a gente faz mau uso da nossa liberdade para com essas coisas. Na utilização dessas coisas, não é verdade? Aí ele fala embriaguez, e fala cuidados com as coisas deste mundo. Cuidado para vocês não ficarem intoxicados, cuidando demais das coisas desse mundo. E aquele dia, que dia? Da volta de Jesus, pega a gente de surpresa. Ele fala, e esse dia vai vir sobre todo mundo. Então vigiem em oração para que vocês sejam encontrados em pé diante do Filho do Homem. Amém, queridos? Quando eu penso nessas coisas, do que Jesus está falando aqui? Ele estava falando a respeito do nosso coração ficar tão entupido de coisas, desse tipo de coisa, com as distrações desse tempo e dessa vida, com as muitas coisas que nos dão prazer, que a gente viva uma vida bem rasinha, uma vida espiritual bem superficial. Eu comecei a dar uma olhada, todo mundo respondeu aquele questionário? Eu fui ajeitando os papéis assim, eu fui vendo só as notas que cada um atribuiu à sua própria vida como um discípulo, né? Eu percebi que a maioria da galera tá com nota para entrar no céu, né? Um 6 ali mais ou menos. Em média, de 5 para 6. Eu vi que teve um corajoso que colocou 9,5. Eu fiquei com a impressão de que a pessoa queria dar um 10. Você falou, não vai ficar legal. Vou colocar um 9,5 aqui porque já estou quase como Elias, sendo arrebatado aqui. Não é verdade? Teve alguém que colocou 1. Mas, queridos, vocês pensaram enquanto vocês iam respondendo a respeito das perguntas que estavam sendo propostas para vocês? A seriedade das coisas, que a gente às vezes até fica lá no nosso, incomodando a gente, na nossa consciência, mas que por vezes a gente vai tocando a vida, deixando as coisas no nível da nota 5, da nota 6, sem a gente realmente fortalecer o nosso espírito, para vivermos vidas efetivamente espirituais,
vidas cheias do Espírito Santo, como o Senhor tanto deseja que a gente viva. Quando a gente olha para os homens da palavra de Deus, hoje a gente chama eles de heróis da fé, de homens de Deus, mas no tempo deles, eles eram um José com poucos anos de idade, sendo vendido por seu irmão, pelos seus irmãos. Ele não era o grande homem de Deus que hoje a gente conhece. Era Davi cuidando de ovelha no campo. Não era o grande rei Davi de Israel que a gente conhece hoje, queridos. Era a gente vivendo luta na vida igual você, enfrentando perrengue na vida para permanecer na fé. Aqueles caras, elas não são diferentes de vocês. Nós precisamos ter consciência disso, porque fica parecendo que a nossa vida está distante na vida daquelas pessoas, enquanto o que elas fizeram foi viver pela fé, andando com Deus. O que diferenciou eles não é que eles eram grandes, é que eles se esforçaram em suas vidas para viver por fé e andar com Deus, para serem cheios do Espírito Santo. É isso que faz a diferença, queridos. Essas coisas que estão testemunhadas na Escritura para você e para mim, é para dizer para você e para mim que é possível, pela dependência do Espírito Santo, nós vivermos uma vida que agrada a Deus. E por isso que nós não podemos nos distrair no meio do caminho. Nós não podemos nos distrair no meio do caminho. Olha, vocês viram lá que tem uma pergunta, que essa é uma pergunta. O que tem te atrapalhado a viver uma vida cheia do Espírito Santo e de ser usado por Deus? Você lembra da sua resposta lá? Todo mundo lembra da resposta que deu lá? Ou respondeu e nem ligou porque respondeu? Olha, se você lembra da resposta que está lá, então pensem, queridos, que é exatamente essas as questões que Deus precisa e quer trabalhar na vida de vocês. Nós estamos falando dessas coisas para que vocês sejam equipados diante de Deus para viverem a vida santa, irrepreensível, cheia de graça, cheia do Espírito Santo, que tanto Deus deseja que você viva. Você foi chamado aqui para ser lembrado dessas verdades. Amém? Olha, eu não vou abrir texto por texto para eu não ficar um trem de doido de longo aqui. Mas eu fiz uma coletânea de algumas coisas aqui. Olha só. A palavra fala sobre a vida de Enoque, que ele andou com Deus e não viu a morte. Gênesis fala 2 vezes, Enoque andou com Deus. Noé, justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ele andou com Deus. Abraão diz assim, ó, Senhor, em cuja presença eu tenho andado. Levi andou comigo em paz e retidão. Em determinado momento, quando Deus fala a respeito de Davi, ele fala assim, olha, ele fala com outra pessoa a respeito de Davi, ele fala, se andares comigo como andou Davi, seu pai. Davi andou com Deus. Eu queria que a gente abrisse em Atos 13, versículo 22, só para vocês verem uma coisa muito interessante a respeito da vida de Davi. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você tem desejo de ser alguém, um homem ou uma mulher
segundo o coração de Deus? Fazendo a vontade dele na sua geração? Eu quero, olha, lá atrás, quando eu tinha assim, sei lá, 14, 15 anos, quando eu ouvi disso, falando, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Rapaz, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. O que eu preciso para isso aí? Para eu ser um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, fazendo a vontade dele na sua geração? Elias, olha só que interessante o que Tiago fala. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos do que nós. A gente está aprendendo aqui, sentimentos tem a ver com o quê? Opa, alma. Elias, a gente olha o Elias, que foi trasladado, né? Carruagem de fogo. Mas era homem, era uma pessoa que tinha as mesmas lutas de alma que eu e você. Quem diz isso? A palavra de Deus. Homem com as mesmas lutas com os seus sentimentos, mas que orou com instância, fervorosamente, suplicando a Deus. E o que aconteceu? Parou de quê? Alguém sabe? Parou de chover sobre a terra há quanto tempo? 3 anos e meio. Ele voltou a orar e voltou a chover. Homem que tinha os mesmos problemas na luta com os seus sentimentos do que eu e você, mas que resolveu orar. E Deus operou, não é verdade? Amém? Daniel, vamos abrir aí em Daniel 6, versículo 10. Estamos juntos aí, caminhando? Sim ou não? Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, ele já não era um garotão. Eu acho que acredita-se que ele tinha aqui por volta, sei lá, de mais de 50 anos na cova dos leões. E olha só qual era a prática de Daniel. Ele falava o seguinte, olha, 6 versículo 10. Todo mundo aí? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, fez o quê? O que ele falava? Fazia? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como é que é o final do texto aí? Como ele costumava fazer. O que ele costumava fazer? Orava 3 vezes por dia, de joelho diante do Senhor. Mas vocês sabem quando começou essa história de Daniel com Deus? Quando ele foi trazido como escravo de Israel para a Babilônia. Nunca mais voltou para Israel. E olha só que interessante. Ele chegou lá um jovem. Imagina-se que talvez com seus lá 12, 14 anos. E qual foi a decisão de Daniel? Ele resolveu não se contaminar com as coisas que estavam sendo oferecidas a ele na Babilônia. Mas ele tinha um costume. Qual que era o costume? Orar ao Senhor 3 vezes ao dia, de joelhos diante do seu Deus. Daniel tinha 12, 14 anos.
ele já tinha entrado na cova dos leões? Hoje a gente conhece a história toda, não é verdade? Mas quando ele foi levado, imagine só você. Quantos tem de 12 a 14 anos aqui? Imagina só, você ser arrancado da sua casa e ser levado lá para o Oriente Médio e nunca mais ver a sua cidade nem a sua família. É pouca coisa? Não é não, queridos. Mas é nesse contexto que Deus trabalhou na vida de Daniel para fazê-lo enfrentar depois uma cova dos leões, não é verdade? Amém? Aleluia. Eu poderia citar muitos outros, né, nas Escrituras. Mas eu queria destacar aqui alguns. João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Pedro, lá em Pentecostes, cheio do Espírito Santo, se levantou e proclamou para aquela turma toda. Paulo, Atos 13:9, diz lá que cheio do Espírito Santo. Apolo, uma parte das Escrituras em Atos 18:25 diz assim, olha, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava sobre Jesus. Queridos, eu queria desafiar cada um de vocês a terem mais fome e sede por Deus. Quando a gente trouxe esse questionário para vocês, antes de querer saber, vocês viram, nem tem teu nome. O primeiro objetivo, através disso, era colocar você diante de você mesmo. Fazer você olhar para o nível de profundidade da tua vida espiritual. O Senhor quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e de fé. É desejo do Senhor que você tenha fervor de espírito. Vamos ler mais alguns textos. Vamos ler Efésios 5. Abram aí comigo, por favor. Efésios 5. Eu queria começar lendo do versículo 11. Esse é um texto que o Senhor escreve para nós. Olha as coisas que Paulo vai falar com os irmãos lá da Galácia. Prestem atenção. Ao ler esse texto, considere o tempo como você tem vivido. As coisas que têm sido entraves para você ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Lê esse texto desse ponto de vista. Olha o que está escrito aqui. Efésios 5:11. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovem elas. Porque o que eles fazem em oculto, a só referência a essas coisas é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestadas, porque tudo se manifesta pela luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como pessoas insensatas, como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, tolos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor de Cristo. Amém, queridos? Não podemos nos fazer participantes com o mundo das coisas que eles aprovam, mas que a palavra de Deus reprova. Nós temos que atentar mais da maneira como temos lidado com as nossas liberdades, de usar telefone celular, de usar redes sociais, de ver filmes e séries, de ver coisas na nossa vida e livros, e um monte de coisa nas quais nós nos envolvemos. O Senhor fala assim, ó, não sejam cúmplices com eles nessas coisas. Antes reprovem, queridos. O chamado do Senhor é para nos lavar, é para nos santificar e purificar, tornar a nossa vida mais santa diante dEle. E o único modo pelo qual isso pode acontecer não é por passe de mágica. O único modo disso acontecer é cultivando um verdadeiro relacionamento de busca por Deus. É enchendo-se do Espírito Santo, queridos. Louvando a Deus de coração, falando da palavra de Deus, edificando a vida dos irmãos, entrando e ficando a sós com o teu pai, no teu quarto sozinho. Não tem outro caminho, e Jesus mostrou com a sua própria vida que não existe outro caminho. Jesus era homem, dependente do Espírito Santo como nós, e ele sabia que ele tinha que acordar de madrugada para estar a sós com o seu pai, porque senão, como homem, ele não tinha como cumprir a vontade do seu pai. E você, olha, nós somos discípulos de Jesus. Qual o foco da sua vida? Você está vivendo distraidamente com as coisas desse mundo, dando desculpa que não tem tempo, mas você tem, e o seu celular diz para você que você tem. O que você precisa? Passar mais tempo com Deus, desligando o celular, colocando uma meta de leitura bíblica e buscando de todo o teu coração ao Senhor, queridos. É uma ruptura que a gente precisa fazer com a cultura e a vida desse mundo tenebroso no qual nós vivemos. O tanto de luta com pornografia, o tanto de luta com distrações, uma mente inquieta. Marta, você está inquieta, está preocupada demais com muita coisa, e não está conseguindo ficar aos pés de Jesus. Só isso que importa. Queridos, é só e tão só e somente isso que importa na vida de um discípulo: estar aos pés de seu Senhor. Queridos, eu estou falando aqui, a minha intenção não é gritar com vocês, é ser enfático. Nós vivemos numa geração corrompida, distraída. Você está vivendo de um modo distraído. Distraído. E aí depois não temos iniciativa de oração, não temos iniciativa de procurar os irmãos, não temos nenhuma carga pelo perdido do nosso lado. Não tem mesmo, hein? Você está aí com a mente no mundo da lua, achando que tem muita coisa de valor, quando não passa de um castelo de cartas. Porque aquilo que tem valor eterno é o que está aqui, ó. É o que está descrito aí, ó, em Efésios 5, do capítulo 11 ao capítulo 21. Não é verdade? Eu queria muito, queridos, de coração, que na dependência do Espírito Santo pudesse ajoelhar aqui, eu diria, queridos, busquemos ao Senhor, busquemos ao Espírito Santo,
passemos mais tempo sozinhos com Deus, não permitindo que nada silencie a voz do nosso amado. Eu queria contar um testemunho um pouquinho da minha vida para vocês. Olha, pode parecer que não, mas eu tenho 41 anos. Queridos, ou seja, eu não sou tão mais velho como Eduardo ali, ó, do que vocês. Também joguei muito videogame, muito mesmo. Zerei máquina de fliperama. Gosto de tecnologia, queridos. Já joguei muito jogo de computador. Já vi muito filme. Mas eu me recordo de algo, assim, quando eu tinha por volta de uns 14, 15 anos. Foi mais ou menos a época que eu me converti. E logo que eu realmente vivi a experiência de novo nascimento, eu nasci num lar em que meus pais já eram convertidos. Sempre foi levado a sério a fé no Senhor, mas teve um momento em que de fato eu experimentei o novo nascimento. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar comigo uma coisa muito importante. Deus começou a trazer para minha mão vários livros que diziam respeito à minha busca pessoal por Deus. Isso foi batendo duro dentro do meu ser. Eu preciso cultivar na minha vida o hábito de buscar o Senhor diariamente. Isso não pode ser apenas uma coisa que eu faço no almoço, ou antes de dormir, ou quando eu estou passando uma dificuldade braba. Isso tem que ser a minha vida. E aí, é interessante que Deus começou a fazer isso, não foi só em mim. Começou a fazer isso na vida do meu irmão também, Daniel. E aí, a gente tinha um hábito engraçado que era o seguinte. Naquela época, ainda haviam CDs. Todo mundo conhece o que é um CD? A gente ouvia som com CDs. Aí, para você ouvir uma música, você tinha que colocar um CD lá na parede de som. Faz tão pouco tempo isso, né? Aí a gente carregava com a gente um casezinho assim, que dava uns 8 ou 10 CDs. A gente fez uma seleção de CDs, em que a gente percebia que havia ali naquelas pessoas ali que estavam cantando uma busca sincera pelo Senhor. A gente carregava, aí ele ia orar, ele pegava o aparelho de som, o casezinho, a Bíblia, e ia para um quarto e passava ali 1 hora, 1h30, sozinho com Deus. Daniel era mais novo que eu. Rapaz, teve a época da minha vida que eu percebi que eu estava perdendo na intensidade. Eu falei, rapaz, a vida desse cara está me constrangendo. O cara está buscando mais a Deus que eu, é mais novo que eu tenho que dar uma pedalada. Eu quero buscar mais ao Senhor. O Daniel fez uma coisa muito interessante, a turma aí de Porto Velho vai poder confirmar comigo se é verdade ou não é. Lá na época dele, com 12, 13 anos, sei lá, 14, ele falou, rapaz, eu preciso demonstrar diante de Deus um compromisso mais sério. Eu quero fazer isso de uma maneira prática. Aí ele foi lá e comprou uma aliança de ouro. Não é porque ele estava noivando com a moça, não.
ele comprou a aliança porque ele queria ter algo concreto que demonstrasse o compromisso dele com Cristo. Aí ele colocou uma aliança assim, mais ou menos, ó, igual a minha, no dedo. Só que a galera começou a dar uma grilada com ele na escola. Rapaz, você tá novo, já tá noivo aí? Aí ele ficou grilado com aquilo. Ele pegou um cordão e amarrou no pescoço a aliança e andava com esse cordão. Acho que até quando ele casou agora, 2 anos atrás, ele tinha esse cordão pendurado lá no pescoço dele. Sim ou não? E nasceu de um hábito simples dele, de buscar sozinho ao Senhor, com toda intensidade do coração dele. Vida com Deus é preciso ser cultivado, queridos. Nós aprendemos lá na apostila de fundamentos nossos, a respeito do enchimento do Espírito Santo. Não tem a diferença lá do pleiros, do plim-pleme, não tem? A gente sabe que tem um tipo de enchimento que vem de repente, de fora para dentro, e que transborda a nossa vida de repente. Pode acontecer com a sua vida aqui, ó, nesses dias agora, se você buscar o Senhor. Mas há outro tipo de enchimento, que esse precisa ser buscado a cada dia, que é um enchimento de dentro para fora, que é fruto de amizade com Deus, de relacionamento, de tempo a sós com Ele, de se encher da palavra de Deus, de ter intimidade. E vai enchendo. Primeiro dia, você recebe um pouco, o segundo, e vai, e o fervor vai crescendo, e o Senhor vai te enchendo, e você começa a ser usado por Deus. Vai percebendo que você está mais forte contra o pecado. Vai percebendo que Deus vai abrindo portas para você pregar o Evangelho. O irmão vem contar alguma coisa para você, que você começa a orar por ele. No meio da oração, você começa a perceber que Deus está falando, colocando umas coisas para você orar que você não está entendendo muito bem. Mas é Deus que está te dando. Por quê? Porque você está se enchendo do Espírito Santo. Amém? Queria terminar lendo alguns textos com você em Salmos. Abri comigo em Salmos. Versículo 42. Capítulo 42, obrigado. Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos abrir no Salmo 63, 63, versículo 1. Ó Deus, 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. A minha alma tem sede por Deus. O meu corpo te deseja ansiosamente. Ouvindo o que o Santírio compartilhou conosco ontem, quando isso acontece na vida de um discípulo de Jesus? Em que a sua alma começa a ter
essa sede de Deus e até o seu próprio corpo passa a desejar o Senhor. Quando nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, o nosso espírito é fortalecido. Ele começa a conduzir a nossa alma. E a nossa alma começa a ter experimentar essa comunhão com Deus. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter sede de Deus. Você vai sentir falta. Você não vai ser mais indiferente. Até o teu próprio corpo vai querer o Senhor. Não é verdade? Refletindo a sua vida, a vida do teu espírito. Amém, queridos? Aguentam mais só alguns textinhos? Vamos abrir no Salmo 84, versículo 2. Vamos ler do versículo 1 mesmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e até desmaia pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Imagina a situação aqui. A gente sabe que o templo era um lugar, aquele lugar onde estava lá a arca, né, da aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Era um lugar que só era acessível ao sumo sacerdote, aos sacerdotes. Só que o pardal, o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho, fez um ninho para si. Aonde os homens, a maioria dos judeus não podiam chegar, o pardal encontrou casa, queridos. E o salmista estava dizendo, Senhor, quase que ele diz, né? Eu queria ser igual esse pardal, poder estar lá, viver dentro do teu santuário. Não é verdade, queridos? Mais um. Vamos abrir no Salmo 73, versículo 25. Versículo 25. Quem mais eu tenho? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer na terra, queridos. A quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? E na terra não há ninguém que se compare ao Senhor, queridos. Não há nada melhor do que a presença de Deus. Se você expuser mais a sua alma, a presença, a busca pelo Senhor, a tua alma ficará apegada e apaixonada por esse lugar de relacionamento com Deus. Você vai querer mais. Você vai querer beber mais dessas águas vivas. Entendem? A ponto de dizer, Senhor, olha, não há na terra nada que se compare ao Senhor. Quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão
rios de água viva. E ele estava se referindo ao quê? Ao Espírito Santo, que naquele momento ainda não tinha sido derramado. Mas ele já foi derramado, queridos. Agora, a gente pode dizer assim, ó, quem tem sede, vem a mim, beba. E Jesus vai saciar a nossa fome. No Salmo ele diz que é aquele que farta a alma daquele que está sedento e que tem fome, queridos. O Senhor quer saciar a nossa fome por Ele mesmo. Mas nós precisamos ter fome e sede por Deus. Precisamos nos apegar a Ele, estar mais tempo na presença dEle. Desafio cada um de vocês, aqueles que não têm cultivado uma vida de comunhão diária com o Senhor, a mudar a sua vida nesse aspecto, para priorizar o Senhor na tua vida. Porque pouca coisa é necessária. Mesmo somente uma, estar assentado aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Amém? Glória a Deus. Posso terminar lendo então a declaração de Deus, do amor de Deus por nós? Vamos abrir aí em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 3. Esse que faz essa declaração de amor por você, é Ele mesmo que está te convidando para viver uma vida de maior busca em intimidade com Ele. E Ele diz assim, olha, de longe, o Senhor me deixou vê-lo, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí. Se deixe atrair pelo Senhor, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria fazer menção sobre um texto que o Samuel leu e dizer duas coisinhas para cooperar com tudo aquilo que ele compartilhou conosco. O texto de Lucas 21, 34, que o Samuel leu conosco, Jesus fala lá, acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e dos cuidados deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus que disse isso. Então Jesus tinha essa preocupação conosco. E por isso ele fez essa declaração, ele trouxe esse ensino. E o que nós precisamos fazer para que isso não venha acontecer conosco, para que o nosso coração fique sobrecarregado com tudo isso. Nós temos que, como bem disse o Samuel, buscarmos desenvolver uma comunhão mais íntima, mais satisfatória com o Senhor. Isso significa você querer, eu querer, ser amigo de Jesus. Tem um texto lá em João 15, anota aí para você ler depois. João 15, versículo 13 ao 15. Jesus diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que este. Versículo 13, de dar a sua própria vida
a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então Jesus está se declarando aqui nosso amigo. E Ele é nosso amigo. Ele já provou que é nosso amigo, se doando por nós, se sacrificando por nós. A maior expressão do amor de Deus por mim e por você é Jesus. É o sacrifício de Cristo. Então Ele já provou que Ele é nosso amigo. Agora, Ele diz algo no versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí nós podemos elaborar uma pergunta aqui. Eu sou amigo de Jesus? Ele já provou que ele é meu amigo. Mas eu sou amigo dele? Eu tenho me preocupado em cultivar essa amizade com Jesus? E qual que é o segredo para me cultivar essa amizade? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos... E Samuel terminou dizendo algo que ele nos manda fazer, para nós cultivarmos essa amizade. Aí o João capítulo 7, versículo 39 em diante, Jesus fala lá, a partir do versículo 37, ele estava numa festa, e diz lá, no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele disse a respeito do Espírito, que naqueles dias não havia sido dado ainda, mas hoje o Espírito foi derramado e habita em você. Habita no seu espírito. O Espírito de Deus habita no seu espírito. Amém? Então nós temos que cultivar essa amizade com Jesus, fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Assim nós vamos poder cultivar uma amizade com Jesus, crescer nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele, e vamos poder escapar de todas essas coisas que Lucas nos diz e estar em pé na presença do Filho do Homem quando Ele voltar. Amém? Aleluia. Amém. O Espírito Santo nos denuncia a nós mesmos. Não é verdade? Não precisa levantar a mão, mas responde para você mesmo. Ao preencher aquele questionário, quem se sentiu denunciado pelo Espírito Santo? Vocês sabem por que Daniel não se contaminou e não se rendeu às ofertas dos ídolos babilônicos? Porque ele decidiu, logo no início, a não aceitar qualquer oferta daqueles ídolos. Ele decidiu. Fez uma decisão radical na sua vida. Ele poderia ter experimentado dos manjares. Não poderia? Era apenas uma criança ainda, 12, 14 anos. Mas ele decidiu e foi radical com a sua decisão. Tudo que rouba, escreve isso. Tudo que rouba, escreve no seu coração. Tudo que rouba o seu tempo, a primazia da sua atenção, vai se constituir
um ídolo na sua vida. É isso que os ídolos fazem conosco. Roubam a preeminência do nosso Senhor. E Daniel não se rendeu a isso. Amém? Quem aqui um dia já experimentou viver num fervor e ardor no Espírito Santo? Esse fervor que Samuel nos está estimulando a viver. Quem aqui já experimentou isso um dia na vida e hoje se sentiu denunciado pelo Espírito Santo? Queria dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo não está te denunciando uma mera falha no seu caráter, na sua maneira de viver. O Espírito Santo está denunciando um pecado seu. Não viver na busca constante pelo Senhor. Não viver esse ardor com toda a intensidade do seu coração, porque este é o chamado de Deus para a sua vida. Não viver assim é viver em pecado. Abre comigo. Apocalipse capítulo 2. É preciso sermos convencidos de pecado. Porque senão, não abandonamos essa maneira de viver pífia, fria, morna, sem intensidade. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Texto muito conhecido. Mas tem algo aqui que a gente precisa prestar atenção, queridos. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio das 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Jesus tece louvores e elogios a essa igreja. Quanta qualidade Jesus pensa para dizer a respeito dessa igreja. Mas logo em seguida ele diz: eu tenho algo contra você. Jesus ter algo contra você é algo que você precisa se atentar para isso, porque você pode ser pego por isso. Não basta receber elogio em tantas áreas da sua vida, mas se o Senhor tem algo contra você, abre os olhos. E ele diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Você não vive mais aquele fervor que você vivia. Você não vive mais naquela busca intensa que você viveu. E ele diz: lembre-se, pois de onde caíste, e arrepende-te. Se Jesus manda se arrepender, é porque é pecado. É pecado. E eu preciso me convencer de pecado. Porque senão eu não vou tomar uma atitude radical na minha vida. Atitude radical com celular. Atitude radical com computador, com tablet. Eu não vou tomar uma atitude radical. Eu preciso ser convencido de pecado. Eu não posso me dar ao luxo de viver uma vida inteira pensando que estou agradando o Senhor. Uma vida pífia da presença dele. E ouvir no último dia:
Você foi muito bem, mas eu tenho contra ti algo. Você não me buscou quando precisava buscar. Você me trocou pelo celular. Você me trocou pelas redes sociais. Que desesperador. Que desesperador. Que o Espírito Santo nos convença de pecado. Em nome de Jesus. E não nos permita viver enganados. Numa vida pobre da presença de Deus. Talvez você pense assim, não, mas eu tenho meu tempo de oração. Mas eu tenho um tempo dedicado ao Senhor. Mas olha só, o Senhor nos chamou para uma vida de crescimento. Faz um cálculo bem racional aí. O tempo que você dedicava ao Senhor é o mesmo que você dedica hoje? Se é o mesmo, você não está crescendo. O Senhor nos chamou para uma vida de crescimento exponencial. Não admita ficar na mesmice. De jeito nenhum. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te convencer de pecado. Amém? Para que você tome uma atitude radical contra esse pecado. Amém?